Olá, em primeiro lugar, espero que você esteja bem. E nesse vídeo, vamos fazer essa linda peça que serve tanto para centro de mesa como para tapete. Essa peça que vocês estão vendo ficou com 70 centímetros de diâmetro. E se você fizer esse trabalho por esse vídeo e gostar do resultado, por gentileza, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. E se gosta dos meus vídeos e ainda não é inscrito em meu canal, se inscreva, clique no sininho e fique por dentro de todas as novidades. Agora vamos aos materiais. Para trabalhar essa peça eu usei 250 gramas de barbante vermelho, fio número 6 do barbante Amazônia. A numeração dessa cor é 13. Também usei aproximadamente 80 gramas de barbante verde bandeira da Amazônia também. A numeração desse verde é número 30. E eu trabalhei essas linhas com agulha para crochê de 3,5 milímetros. Eu trabalhei com o fio número 6, mas se você preferir, pode trabalhar com o fio número 8 e agulha 4 do barbante de sua preferência. Bem, então é isso. Vamos lá para o passo a passo. Começo fazendo 8 correntes. Depois de trabalhar as 8 correntes, volto na primeira e prendo um ponto baixíssimo. Então, criei um anel com essas 8 correntes. Dentro desse anel, eu vou trabalhar o total de 16 pontos baixos. Então, eu introduzo a agulha aqui no anel, busco a linha e faço o ponto baixo. E vou trabalhando aqui os pontos baixos até completar 16. Vou fazer os meus e venho. Trabalhei os 16 pontos baixos no anel, agora eu fecho com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que fiz para começar essa volta. Encerrei aqui a minha primeira volta. Agora, vamos trabalhar a segunda volta. Começo com 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Essas 7 correntes equivalem para mim as 3 primeiras um ponto alto e as outras 4 um espaço de separação. Venho aqui na base, pulo um ponto no da frente, trabalho um ponto alto. Fez o ponto alto, faz 1, 2, 3, 4 correntes, vem na base, pula um no da frente, um ponto alto. Fez o ponto alto, 4 correntes. Vem na base, pula um no da frente, um ponto alto. Então, nós vamos seguir com esse padrão por toda a segunda volta. No total, vamos fazer 8 pontos altos separados por 4 correntes. Vou fazer os meus e venho. Trabalhei os 8 pontos altos separados por 4 correntes. Depois das últimas 4 correntes, eu venho nas correntes iniciais e conto 1, 2, 3. Na terceira, prendo um ponto baixíssimo. E encerrei aqui a minha segunda volta. Agora, vamos trabalhar a terceira volta. A terceira volta é feita só de pontos baixos. Então, para começar, eu introduzo a agulha aqui na terceira corrente, onde eu fechei aqui a volta. Busco a linha e faço um ponto baixo. Em seguida, trabalho 4 pontos baixos nessas 4 correntes. Depois de fazer os 4 pontos baixos nas 4 correntes, eu faço mais um ponto baixo sobre o próximo ponto alto. Então, esse aqui será o padrão que nós vamos seguir por toda a terceira volta. 4 pontos baixos nos intervalos de correntes e um ponto baixo sobre cada ponto alto. Bem, então, eu vou completar a terceira volta com essa orientação e venho. Completei a terceira volta com o padrão que orientei e fiz o total de 40 pontos baixos na terceira volta. Agora, vamos trabalhar a quarta volta
Começo com 5 correntes. Essas 5 correntes equivalem aqui para mim as 3 primeiras um ponto alto e as outras 2 no espaço de separação. Fez as 5 correntes, vem na base, pula um no da frente e trabalha um ponto alto. Fez o ponto alto, faz 1, 2 correntes, vem na base, pula um no da frente, um ponto alto. Então, nós vamos seguir com esse padrão por toda essa volta, de fazer 2 correntes, pular um de base e trabalhar um ponto alto. No final, nós teremos aqui o total de 20 pontos altos separados por 2 correntes. Eu vou fazer os meus e venho. Trabalhei os 20 pontos altos separados por 2 correntes. Depois de fazer essas últimas 2 correntes, eu fecho a quarta volta com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para iniciar. Bem, então aqui completamos a quarta volta, agora vamos trabalhar a quinta volta. Começo com 3 correntes, a quinta volta será fechada, só de pontos altos, e nós vamos trabalhar um ponto alto sobre cada ponto alto e 2 pontos altos em cada intervalo de correntes. Então, aqui 2 pontos altos nas correntes, um ponto alto sobre o ponto alto, 2 pontos altos nas correntes, um ponto alto sobre o ponto alto. Bem, então, trabalhando com esse padrão, no final teremos 60 pontos altos na quinta volta. Vou fazer os meus e venho. Trabalhei os 60 pontos altos da quinta volta, agora fecho com um ponto baixíssimo na terceira corrente e encerrei aqui a quinta volta. Agora, vamos trabalhar a sexta volta, começo com 3 correntes. Venho para o ponto alto logo à frente e aqui faço 2 pontos altos. Fez 2 pontos altos nesse ponto, vem para o ponto à frente, faz apenas um ponto alto. Fez um ponto nesse, vem para o ponto à frente, faz 2 pontos altos. Então, nós vamos seguir por toda a sexta volta com esse padrão. Em um ponto, faço 2 pontos altos e no da frente faço apenas um. No próximo, faço 2, no seguinte, faço 1. No final, teremos feito aqui 90 pontos altos. Eu vou fazer os meus e venho. Trabalhei com o padrão que orientei, fiz os 90 pontos altos, encontrando o início, fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente, encerrei a sexta volta. Em seguida, eu cortei aqui a linha vermelha. Agora, eu vou trabalhar a sétima volta com o barbante verde, e a sétima volta, ela é feita de pontos baixos. Então, aqui, para eu começar, eu laço a linha na agulha. Depois de laçar a linha na agulha, pego aqui em qualquer ponto alto de base e trabalho um ponto baixo. Viro essa ponta e prendo embaixo dos próximos pontos, assim eu já arremato. E aqui eu vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto alto de base até construir 15 pontos baixos. Então, aqui tenho um. Bem, então aqui está, trabalhei um ponto baixo para cada ponto alto de base e fiz 15 pontos baixos. Agora, eu vou fazer um aumento aqui no ponto de número 15. Então, onde está meu ponto 15, trabalho mais um ponto baixo. Em seguida, eu continuo aqui trabalhando um ponto baixo para cada ponto alto e faço novamente 15 pontos baixos. E no ponto de número 15, eu vou fazer um aumento igualzinho, mostrei aqui para vocês. E vamos seguir com esse padrão a volta toda. A cada 15 pontos baixos, eu faço um aumento no ponto 15. No final, nós teremos aqui o total de 96 pontos baixos nessa volta. Então, vou completar a minha seguindo essa orientação e venho.
Completei a minha volta de número 7, encontrando aqui o início, fechei com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo e trabalhei aqui os 96 pontos, igual falei para vocês. E, detalhe, assim que você completar aí essa volta de pontos baixos, você vai ver que a peça, assim que você completa essa volta, ela fica um pouquinho ondulada, como está a minha aqui. Mas não se preocupe, dá uma estendidinha assim para fora, aqui puxando os pontos, que ela já dá uma acertadinha, mas mesmo assim vai ficar dando a impressão de que tá ondulando um pouco. Não tem problema, aqui é assim mesmo. Quando nós completarmos aqui as próximas voltas, isso daqui já se acerta. E o seu trabalho no final vai ficar assentado, igualzinho mostrei o meu lá no início do vídeo. Bem, então agora vamos trabalhar a volta 8. Começo introduzindo a agulha aqui no ponto logo à frente, busco a linha e faço aqui um ponto baixo. E vou trabalhar aqui grupos de 6 pontos baixos, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Então, aqui já fiz um, venho para o ponto à frente, faço mais um e vou assim até trabalhar 6. Então, aqui está, trabalhei os 6 pontos baixos, agora faço uma, duas, três, 4 correntes, venho na base e pulo. 1, 2, a partir do terceiro ponto, trabalho mais 6 pontos baixos. Fez os 6 pontos baixos, trabalha 4 correntes, 1, 2, 3 e 4, vem na base, pula 2 e a partir do terceiro, mais 6 pontos baixos. E vamos assim por essa volta toda. No final, nós teremos aqui 12 intervalos de 4 correntes. Então, vou completar a minha volta com essa orientação e venho. Completei a volta de número 8, fiz os 12 intervalos de 4 correntes. Depois de trabalhar esse último intervalo, fechei com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo e cortei aqui o barbante verde. E assim que você terminar essa volta, você ainda terá a impressão de que a peça está embabando. Mas se você colocar numa superfície reta aí e estender aqui de dentro para fora e depois pegar aqui em todos os intervalos de 4 correntes e puxar, você vai ver que já começa a assentar a peça. Como a minha aqui, olha, já não tá mais em nenhum local dando a impressão de que está embabando depois que eu estendi. Então, estenda aí também a sua peça. Bem, e agora nós vamos voltar a trabalhar com o barbante vermelho. Vamos trabalhar a volta de número 9, então, para começar, eu venho aqui em qualquer intervalo de 4 correntes e amarro o vermelho. Depois de amarrar a linha, eu vou subir 3 correntes e trabalhar mais 2 pontos altos. Então, aqui fiz um grupo com 3 pontos altos, agora faço 2 correntes e trabalho mais 3 pontos altos aqui no mesmo intervalo. Bem, então, aqui eu trabalhei um leque de 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Em todos os intervalos de 4 correntes, nós vamos trabalhar leque igualzinho esse aqui. E separando um leque do próximo, nós sempre vamos fazer uma, duas, três, quatro, 5 correntes. Fez as 5 correntes, só vir no próximo intervalo e trabalhar aqui outro leque. Fez o leque, faz mais 5 correntes. Uma, duas, três, quatro, 5. Fez as 5 correntes, vem no próximo intervalo e faz outro leque. Então, a volta toda será trabalhada com esse padrão. Eu vou completar a minha seguindo essa orientação e venho. Completei a volta de número 9, encontrando aqui o início, eu fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para começar. Assim que eu fechei aqui a volta 9, eu estendi a minha peça, pegando aqui nos intervalos de 2 correntes dos leques e puxando todos eles aqui para fora. E depois de estender aqui a peça, você já nota que aquela impressão de que está abaulando aqui o trabalho vai sumindo.
nas próximas voltas isso some completamente. Bem, então, vamos trabalhar a volta de número 10. Eu vou começar caminhando com um ponto baixíssimo para o ponto alto logo à frente. Subo 3 correntes. Faço mais um ponto alto no ponto logo à frente. E faço 2 pontos altos aqui no intervalo de correntes. Então, trabalhei 4 pontos altos. Agora, faço 2 correntes. Trabalho mais 2 pontos altos aqui nas correntes. E um ponto alto para cada um dos próximos 2 pontos altos de base. Então, aqui trabalhei 4 pontos altos, 2 correntes e mais 4 pontos altos. Sobre todos os leques de base, nós vamos trabalhar com o padrão que acabei de mostrar sobre esse aqui. E para eu passar de um grupo e vir trabalhar o próximo, eu vou fazer 2 correntes, 1, 2, venho nas 5 correntes de base, pulo 1, 2. Na terceira corrente, que é a corrente bem do meio, eu atravesso a agulha pelo meio da corrente e faço aqui um ponto baixo. Fez o ponto baixo, faz mais 2 correntes. Em seguida, vem para o próximo leque de base, pula o primeiro ponto, a partir do segundo, trabalha aqui 4 pontos altos, fazendo um ponto alto cada ponto alto e 2 nas correntes. Depois de trabalhar os 4 pontos altos, faz 2 correntes e repete mais 4 pontos altos. 2 aqui nas correntes, 1 por 1 nos próximos 2 pontos altos. Depois que completou aqui esse grupo de pontos altos, faz 2 correntes. Vem nas 5 correntes, pula 1, 2, na terceira atravessa pelo meio e faz um ponto baixo. Fez o ponto baixo, faz mais 2 correntes. Vem no próximo leque, pula o primeiro ponto, a partir do segundo repete o grupo de pontos altos. Bem, então é com esse padrão que nós vamos trabalhar toda a volta de número 10. Vou completar a minha e venho. Completei a volta de número 10, encontrando o início, fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Em seguida, eu estendi a minha peça e depois de estender a peça, dá para notar que desapareceu completamente aquela sensação de que estava aqui abaulando o nosso trabalho. Bem, então agora nós vamos trabalhar a volta de número 11. Eu vou começar caminhando com 2 pontos baixíssimos. Então, caminhei com os 2 pontos baixíssimos e estou aqui sobre o terceiro ponto alto de base. Subo 3 correntes, trabalho um ponto alto no ponto à frente e 2 pontos altos nas correntes. Fiz aqui 4 pontos altos, em seguida 2 correntes e agora mais 4 pontos altos, fazendo 2 nas correntes e 1 por 1 nos próximos 2 pontos altos. Bem, então aqui, olha, eu trabalhei um grupo igualzinho ao grupo de base, 4 pontos altos, 2 correntes e mais 4 pontos altos. Sobre todos os grupos de base, nós vamos trabalhar com o padrão que acabei de mostrar nesse grupo aqui. E, separando um grupo do outro, nós vamos fazer 2 correntes, vamos vir sobre o ponto baixo de base e trabalhar um ponto baixo sobre ele. Fez um ponto baixo sobre o ponto baixo, faz mais 2 correntes. E agora, trabalha mais um grupo de 4 pontos altos, 2 correntes e 4 pontos altos. Nessa volta, nós vamos pular 1, 2 pontos de base. E vamos começar a trabalhar a partir do terceiro ponto. Então, aqui novamente, trabalhei o meu grupo de 4 pontos altos, 2 correntes e 4 pontos altos. Sempre vai ficar vazio de base aqui nessa volta, o primeiro e o segundo, e os 2 últimos pontos do grupo de base.
E depois que faz o grupo, só fazer 2 correntes, um ponto baixo sobre o ponto baixo de base, mais 2 correntes, vem para o próximo grupo, pula 1, 2 a partir do terceiro, repete. Bem, então é com esse padrão que será trabalhada toda a volta de número 11. Vou completar a minha com essa orientação e venho. Trabalhei a volta 11 com o padrão que orientei, encontrando o início, fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Agora vamos trabalhar a volta de número 12. Começo caminhando com 2 pontos baixíssimos. Depois de caminhar com os 2 pontos baixíssimos, subo 3 correntes, faço um ponto alto sobre o próximo ponto alto de base, 2 pontos altos nas correntes. Em seguida, faço 2 correntes e agora trabalho mais 4 pontos altos, fazendo 2 nas correntes, um por um nos próximos 2 pontos altos. Então, aqui trabalhei um grupo igual ao grupo de base, com 4 pontos altos, 2 correntes e mais 4 pontos altos. Em seguida, 2 correntes, venho sobre o ponto baixo e trabalho aqui outro ponto baixo. Em seguida, mais 2 correntes. E agora, repito aqui os 4 pontos altos, as 2 correntes e mais 4 pontos altos. Pulo aqui 1, 2 e começo a trabalhar a partir do terceiro ponto. Depois de trabalhar o grupo de pontos altos, então é só fazer 2 correntes, um ponto baixo sobre o ponto baixo de base, mais 2 correntes, vem para o próximo grupo, pula 1, 2, a partir do terceiro, repete o grupo de pontos altos. Então, a volta de número 12, ela é idêntica à volta anterior. Nós vamos trabalhar toda essa volta com essa orientação. Então, vou fazer a minha e venho. Trabalhei todo o restante da volta de número 12, encontrando o início, fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para começar a volta. Em seguida, eu cortei aqui a minha linha e estendi a minha peça. Bem, e agora nós vamos trabalhar a volta de número 13 com o verde. Então, eu pego aqui em qualquer grupo de pontos altos de base e no primeiro ponto alto eu vou amarrar a linha verde. Depois de amarrar a linha, eu vou subir 3 correntes. E vou trabalhar aqui um ponto alto para cada ponto alto de base e mais 2 pontos altos nas correntes, totalizando 6 pontos altos. Trabalhei os 6 pontos altos, agora faço 2 correntes e trabalho mais 6 pontos altos, começando com 2 nas correntes, um por um nos próximos 4 pontos altos. Então, aqui trabalhei um grupo com 6 pontos altos, 2 correntes e mais 6 pontos altos. Sobre todos os grupos de pontos altos de base, nós vamos trabalhar com o padrão que acabei de mostrar aqui. Completou o grupo, faz 2 correntes. Depois das 2 correntes, prende um ponto baixo sobre o ponto baixo de base. Fez o ponto baixo, sobe mais 2 correntes. Fez essas 2 correntes, vem para o próximo grupo de pontos altos e aqui repete. 6 pontos altos, 2 correntes e mais 6 pontos altos.
Trabalhei aqui novamente o meu grupo de pontos altos, agora é só fazer 2 correntes, um ponto baixo sobre o ponto baixo de base, mais 2 correntes e mais um grupo de pontos altos. Bem, então com esse padrão, vamos trabalhar toda a volta de número 13. Vou completar a minha e venho. Trabalhei todo o restante da volta 13 com o padrão que orientei. Encontrando aqui o início, eu fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para começar a volta. Em seguida, eu cortei o barbante verde e amarrei novamente o barbante vermelho em qualquer grupo aqui de pontos altos de base, no terceiro ponto alto. Então, aqui pulei 1, 2 e no terceiro ponto amarrei o barbante vermelho. E agora, nós vamos trabalhar a volta de número 14. Então, aqui começo com 3 correntes. E vou trabalhar aqui um grupo com 6 pontos altos. Esse aqui é o primeiro dos 6. E aqui sigo trabalhando um ponto alto para cada ponto alto e 2 pontos altos no intervalo de correntes. Bem, então aqui está. Trabalhei os meus 6 pontos altos. Agora faço 2 correntes e trabalho mais 6 pontos altos, fazendo 2 aqui nas correntes, um por um nos próximos 4 pontos altos. Bem, então aqui está, trabalhei um grupo de 6 pontos altos, 2 correntes e mais 6 pontos altos. Todos os nossos grupos de pontos altos aqui da volta 14 serão idênticos a esse que acabei de mostrar. E separando um grupo do próximo, nós sempre vamos trabalhar 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Fez as 7 correntes, vem para o próximo grupo de base, pula o primeiro, o segundo e a partir do terceiro repete os 6 pontos altos, 2 correntes e mais 6 pontos altos. Então, aqui de novo trabalhei os meus 6 pontos altos, sempre vão ficar vazios de base, o primeiro e o segundo ponto e os 2 últimos. E agora é só eu trabalhar aqui 7 correntes e repetir aqui mais um grupo de pontos altos. Então, é com esse padrão que será trabalhada toda a volta 14. Vou completar a minha e venho. Completei a volta 14 com o padrão que orientei, encontrando o início, fechei com o ponto baixíssimo na terceira corrente. Agora, vamos trabalhar a volta de número 15. Começo caminhando com 2 pontos baixíssimos. Em seguida, subo 3 correntes. E vou trabalhar aqui 6 pontos altos. Então, vou trabalhando aqui um ponto alto para cada ponto alto e 2 pontos altos nas correntes. Depois dos 6 pontos altos, 2 correntes e mais 6 pontos altos, começando com 2 nas correntes, um por um, nos próximos 4 pontos altos. Bem, então, sobre todos os grupos de pontos altos de base, nós vamos trabalhar 6 pontos altos, 2 correntes e mais 6 pontos altos. E sempre vão ficar vazios de base, o primeiro e o segundo pontos e os 2 últimos também. Para passar de um grupo e vir trabalhar o próximo, nós vamos fazer 1, 2, 3 correntes. Vamos vir nas 7 correntes de base e pular 1, 2, 3. E na quarta corrente, atravesso a agulha pelo meio e prendo um ponto baixo. Prendeu o ponto baixo, 1, 2, 3 correntes. Laça, vem no próximo grupo, pula o primeiro e o segundo pontos. A partir do terceiro, repete o grupo de pontos altos.
Completou o grupo de pontos altos, faz 1, 2, 3 correntes, vem nas 7 correntes de base, pula 1, 2, 3 na 4ª corrente, atravessa pelo meio e prende um ponto baixo. Mais 3 correntes, vem no próximo grupo, pula o primeiro, segundo, a partir do terceiro, repete o grupo de pontos altos. Bem, então é com esse padrão que será trabalhada a volta de número 15, vou completar a minha e vem. Completei a volta de número 15, agora vamos trabalhar a volta de número 16. Eu começo caminhando com 2 pontos baixíssimos. Subo 3 correntes. E vou trabalhar aqui um grupo idêntico a esse grupo de base. Então, vou fazer aqui 6 pontos altos, 2 correntes e mais 6 pontos altos. Então, aqui eu trabalho um ponto alto para cada ponto alto e 2 nas correntes. Em seguida, faço 2 correntes, mais 2 pontos altos nas correntes e 1 por 1 nos próximos 4 pontos altos. Bem, então aqui está. Trabalhei 6 pontos altos, 2 correntes e 6 pontos altos. E a volta de número 16, ela é idêntica à volta de número 15, que nós vamos fazer aqui os grupos de pontos altos iguaizinhos e o modo de passar aqui para o próximo grupo a mesma coisa. Então, agora aqui eu construo 3 correntes e trabalho um ponto baixo sobre esse ponto baixo de base, mais 3 correntes e venho para o próximo grupo repetir os pontos altos. Então, aqui. 1, 2, 3 correntes, um ponto baixo sobre o ponto baixo, mais 3 correntes. Venho para o próximo grupo, pulo o primeiro, o segundo, a partir do terceiro, trabalho o grupo de pontos altos. Bem, então, é só isso para trabalhar a volta de número 16. Vou completar a minha com essa orientação e vem. Trabalhei todo o restante da volta de número 16, encontrando o início. Eu fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Em seguida, eu caminhei com 2 pontos baixíssimos e iniciei a volta de número 17, subindo 3 correntes e trabalhando aqui um grupo igualzinho aos grupos de pontos altos de base que nós fizemos. Então, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos, 2 correntes e mais 6 pontos altos. E sobrou vazio de base, o primeiro e o segundo ponto e os 2 últimos também. E a volta 17, ela é idêntica à volta 16. Então, sobre todos os grupos de pontos altos, nós vamos trabalhar grupos iguais a esse aqui e separando um grupo do outro, sempre fazemos 1, 2, 3 correntes, trabalhamos um ponto baixo sobre o ponto baixo de base. Depois, 1, 2, 3 correntes, vem para o próximo grupo de pontos altos, pula o primeiro e o segundo, a partir do terceiro ponto, trabalha 6 pontos altos, 2 correntes e mais 6 pontos altos. Bem, então é com esse padrão que é trabalhada a volta de número 17, vou completar a minha e venho. Trabalhei todo o restante da volta 17 com o padrão que orientei, encontrando o início, fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente e cortei aqui o barbante vermelho. E assim que eu cortei o barbante, eu estendi a minha peça da seguinte maneira. Primeiro, eu puxei aqui nessas 2 correntes, em todos os grupos, puxei para cima. Depois que eu estendi para cima aqui, todas as pontas dos nossos desenhos, eu peguei aqui em cima de cada grupo e estendi na lateral assim aqui as correntes. Então, faça isso também na sua peça que você vai ver que está certinho a quantidade de pontos e que assenta perfeitamente. Bem,
E depois de estender a peça, eu peguei aqui em qualquer grupo de pontos altos de base e amarrei novamente o barbante verde no primeiro ponto alto de qualquer um aqui dos grupos de base. E agora vamos trabalhar a volta de número 18 com o barbante verde. E eu vou trabalhar aqui 8 pontos altos, 2 correntes e mais 8 pontos altos. Então, começo aqui pelo primeiro ponto alto de base, subindo 3 correntes. Depois sigo caminhando, um ponto alto para cada ponto alto e mais 2 pontos altos aqui nas correntes. Então, aqui está, trabalhei 8 pontos altos, agora faço as 2 correntes e mais 8 pontos altos do lado de cá. Então, começo com 2 pontos altos nas correntes e um ponto alto sobre cada ponto alto até o último. Então, ficou assim. Sobre todos os grupos de pontos altos, vamos repetir o mesmo padrão. Para passar de um grupo de pontos altos e vir trabalhar o próximo, eu faço 3 correntes, 1, 2, 3, um ponto baixo sobre o ponto baixo de base e mais 3 correntes, 1, 2, 3. Laço, venho no primeiro ponto alto do próximo grupo e a partir daqui repito o grupo de pontos altos. Bem, então, é só isso para trabalhar a volta de número 18. Vou completar a minha e venho. Trabalhei o restante da volta 18 com o padrão que orientei, encontrando o início e fechei com o ponto baixíssimo na terceira corrente. Em seguida, aqui, cortei o barbante verde. Agora, nós vamos trabalhar a volta de número 19 com o vermelho novamente. Eu venho aqui em qualquer grupo de pontos altos da volta de base e no terceiro ponto do grupo, 1, 2, 3, eu amarro aqui o barbante. Depois de amarrar o barbante, inicio a volta 19, subindo 3 correntes. E vou fazer aqui um grupo de 8 pontos altos. Então, vou trabalhando aqui um ponto alto para cada ponto alto e mais 2 pontos altos nas correntes. Depois de fazer os 8 pontos altos, faço 2 correntes e mais 8 pontos altos. Começando com 2 pontos altos aqui nas correntes, um por um sobre os pontos altos até completar 8 pontos. Bem, então, aqui trabalhei 8 pontos altos, 2 correntes e mais 8 pontos altos. Ficou vazio de base o primeiro, o segundo e os 2 últimos pontos. Depois de trabalhar o grupo de pontos altos, eu vou fazer 11 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Depois de fazer as 11 correntes, eu venho para o próximo grupo de pontos altos, pulo o primeiro, o segundo, a partir do terceiro, repito um grupo de pontos altos igualzinho a esse primeiro que acabei de mostrar aqui. Então, é só isso para trabalhar a volta de número 19. Vou completar a minha com essa orientação e venho. Completei a volta de número 19. Quando eu encontrei aqui o início, fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Em seguida, eu caminhei com 2 pontos baixíssimos até esse terceiro ponto aqui de base e iniciei a volta de número 20, subindo 3 correntes e trabalhando aqui um grupo com 8 pontos altos, 2 correntes e mais 8 pontos altos. E eu distribuí da mesma maneira que nós já estamos fazendo nas voltas anteriores. Um ponto alto para cada
ponto alto de base e 2 pontos altos no intervalo de correntes. Depois das duas correntes, trabalhei os próximos 8 pontos, começando aqui pelas correntes, fazendo 2 aqui nas correntes e 6 sobre os pontos altos. Todos os nossos grupos de pontos altos aqui da volta 20 serão idênticos a esse aqui. Sempre vai ficar vazio de base o primeiro e o segundo e os dois últimos pontos também. Para eu passar de um grupo e vir trabalhar o próximo, eu vou fazer 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Depois de trabalhar as 5 correntes, eu venho nas 11 correntes de base e conto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na sexta corrente, eu atravesso a agulha pelo meio da corrente e prendo um ponto baixo. Prendeu o ponto baixo, sobe mais 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Fez as 5 correntes, laça, vem para o próximo grupo de pontos altos, pula o primeiro e o segundo, a partir do terceiro, repete os 8 pontos altos, 2 correntes e mais 8 pontos altos. Bem, então é com esse padrão que será trabalhada a volta de número 20. Eu vou completar a minha e venho. Trabalhei o restante da volta de número 20, encontrando o início, fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Em seguida, eu caminhei com 2 pontos baixíssimos até o terceiro ponto alto de base e iniciei a volta de número 21, subindo 3 correntes e trabalhando aqui um grupo de 8 pontos altos, 2 correntes e mais 8 pontos altos. A distribuição, mesma coisa das voltas anteriores. 1 por 1 nos pontos altos e 2 nas correntes. Depois, 2 correntes e 2 nas correntes e 1 por 1 nos pontos altos até completar 8 pontos. E todos os nossos grupos de pontos altos da volta 21 serão idênticos a esse aqui. Para eu passar de um grupo e vir para o próximo, eu vou trabalhar 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Venho sobre o ponto baixo de base e aqui trabalho outro ponto baixo. Fez o ponto baixo, faz mais 5 correntes. E depois dessas 5 correntes, laço, venho para o próximo grupo de pontos altos, pulo o primeiro e o segundo, a partir do terceiro, repito os 8 pontos altos, as 2 correntes e mais 8 pontos altos. Bem, então, repetindo esse padrão que nós vamos trabalhar toda a volta 21. Vou completar a minha com essa orientação e vem. Trabalhei todo o restante da volta de número 21, encontrando o início, fechei com o ponto baixíssimo na terceira corrente, caminhei com mais 2 pontos baixíssimos até o terceiro ponto de base e iniciei a volta 22. E a volta 22, ela é idêntica a volta 21 que nós acabamos de fazer. Então, nós vamos sempre trabalhar aqui grupos com 8 pontos altos, 2 correntes e mais 8 pontos altos. Depois, vamos fazer 5 correntes, prender um ponto baixo sobre o ponto baixo de base, trabalhar mais 5 correntes, pular aqui 1, 2 e a partir do terceiro ponto, trabalhar mais um grupo com 8 pontos altos, 2 correntes e mais 8 pontos altos. Sempre também vão ficar vazios de base aqui o primeiro e o segundo ponto e os dois últimos também. Então, é igualzinho a volta que nós acabamos de fazer. Então, vou completar o restante da volta 22 com essa orientação e venho.
Trabalhei todo o restante da volta 22 com o padrão que orientei. Encontrando o início, fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente e cortei o vermelho. Agora, nós vamos trabalhar a volta 23 com o verde. E para começar aqui, eu amarro o barbante verde no primeiro ponto alto de qualquer um desses grupos de pontos altos que nós temos de base. E começo a volta 23 subindo 3 correntes. E eu vou trabalhar aqui um grupo com 10 pontos altos, 2 correntes e mais 10 pontos altos. Aqui eu sigo trabalhando um ponto alto para cada ponto alto de base e mais 2 pontos altos aqui nas correntes, terei 10 pontos altos. Trabalhei os 10 pontos altos, agora faço 2 correntes e começo a trabalhar o próximo grupo de 10 pontos altos, fazendo 2 aqui nas correntes e um por um sobre os pontos altos até o último. Bem, então ficou assim meu grupo de pontos altos aqui. Depois que completa os pontos altos, faz uma, duas, três, quatro, 5 correntes. Vem sobre o ponto baixo de base, trabalha aqui um ponto baixo, mais 5 correntes. Depois das 5 correntes, é só laçar, vir para o próximo grupo de pontos altos e, a partir do primeiro ponto de base, repetir os 10 pontos altos, 2 correntes e mais 10 pontos altos. Bem, então é repetindo esse padrão que nós vamos trabalhar toda a volta 23. Eu vou completar a minha com essa orientação e venho. Trabalhei o restante da volta 23 com o padrão que orientei, encontrando o início, fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente, em seguida cortei aqui o meu barbante. Agora é só esconder essa ponta por debaixo dos pontos pelo lado do avesso e depois de esconder a ponta, é só estender bem a peça, pegando aqui por essas 2 correntes em todos os grupos e puxando para fora. Em seguida, estendemos o tapete do meio para fora e por último, estendemos aqui as correntes, pegando nos grupos e abrindo as correntes dessa maneira, para que o nosso trabalho fique bem bonito e bem assentado. E encerramos aqui mais uma peça, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, por gentileza, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. E, se quiser mais sugestões de passo a passo, estou deixando aqui do lado 2 opções para você, é só clicar nessas imagens que você será levado ao vídeo. E se ainda não for inscrito e quiser se inscrever em meu canal, é só clicar aqui na minha foto. Muito obrigada pela sua companhia e até breve com mais uma videoaula.